Elivaldo Barbosa, muito boa tarde. Olá, Joelson, mais uma vez, boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, o governo do estado tinha dificuldades com dinheiro, parte resolvido com o empréstimo da Caixa, Elivaldo. E numa situação, Joelson, inusitada até, isso não é fácil de acontecer. É um governo em que o seu principal chefe, o chefe do Poder Executivo, ele é abertamente de oposição ao governo central. Isso em situações passadas não era possível, isso não acontecia. E ele consegue se articular de uma maneira tal que viabiliza financiamentos que eu imagino que sejam essenciais. A equipe financeira do governo deve saber o peso desses financiamentos, desses recursos que estão chegando ou foram confirmados através dessa operação de crédito. E tem outra já agendada, aí estimada em 350 milhões, com a mesma Caixa Econômica. Então vamos conversar com quem está com a calculadora nas mãos, as planilhas Excel, todas ali abertas, que é o secretário Rafael Fonteles. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, secretário de Fazenda Rafael Fonteles. Bom, secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Esses 600 milhões que foram assinados com a Caixa Econômica Federal vão ser utilizados no primeiro momento para que atividades, para que finalidade? Bom, boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. É fundamentalmente um empréstimo para infraestrutura, para obras de infraestrutura, obras de mobilidade urbana, rodovias, né? E também a parte de saneamento, como exemplo a adutora do litoral, uma obra muito importante ali para os municípios do litoral do Piauí para receberem água de qualidade, está inclusa nesse financiamento de 600 milhões da Caixa Econômica, que foi assinado ontem em Brasília, presidente do governador e várias pessoas da bancada federal, em especial o senador Ciro Nogueira, que contribuiu muito para acelerar esse processo. E como você colocou, é um amadurecimento das instituições, independente da política de oposição ou situação, as instituições têm que funcionar e as regras têm que valer. O Estado do Piauí cumpriu todas as suas regras fiscais para receber operações de crédito. Era uma operação sem aval da União, ou seja, não havia nem a prerrogativa da União, tem que ter a anuência dos limites e condições que o Piauí tem. E nós conseguimos de forma séria, agradecemos a Caixa Econômica, que tem tratado o Piauí muito bem, de forma bastante séria, e conseguimos essa operação. Só para você ter ideia, tem uma operação que demora 3 anos para acontecer. Essa operação nós conseguimos viabilizar em 6 meses. Então, fruto da contribuição de todos esses atores, o governador Wellington Dias, o senador Ciro, a Caixa Econômica, tanto de Brasília quanto daqui de Teresina, a equipe econômica do governo, que fez o dever de casa e por isso que está recebendo esses recursos, né, que deve ter a primeira metade ser desembolsada na próxima semana. Como eu disse o Elivaldo, outra aqui, a parte técnica cumprida, a questão política também resolvida, né, Elivaldo Barbosa? Exatamente. São dois aspectos que andam no mesmo passo. Agora, secretário, essa primeira metade sendo liberada, significa dizer que plano de investimentos já começa também a ser posto em prática no curtíssimo prazo? Não, com certeza. Dentro dos 600 milhões, Elivaldo, uma parte desses recursos é para completar o valor de obras que já estavam asseguradas, boa parte delas, em outras operações de crédito. Então, por exemplo, Elevado da Miguel Rosa, uma obra importante aqui de Teresina, já tinha 80% do valor já assegurado na operação de crédito do Prodesenvolvimento 2, aquela do Banco do Brasil que nós liberamos ainda em 2015, os 300 milhões restantes. Pois os 20% que faltam estão garantidos nessa operação da Caixa Econômica. Então a obra vai ser retomada com rapidez. Ela não parou nos últimos tempos, porque tem recurso assegurado no PRO2, mas os finalmente dela, quando chegasse, poderia ter falta de recurso. Não vai ter mais porque tem a operação da Caixa garantida. E diversas outras, eu poderia citar Transcerrados, no sul do estado, uma obra importantíssima para aquela região, que inclusive teve a safra recorde, nós convivemos ainda com problemas nas estradas, mas é um passo importante que vai ser dado nesse sentido. Então são obras que completam, são recursos que completam obras grandes, importantes, que já estavam na sua fase final, e também obras novas, na área de estradas, mobilidade urbana, asfaltamento urbano das cidades, pavimentação poliédrica também, citei a adutora do litoral, citei a terceira etapa da ZPE de Parnaíba. Então, obras Barras Miguel Alves está inclusa, Dom Inocêncio São Lourenço está inclusa, né? Itainópolis Picos também está inclusa nessa operação de crédito. Então, uma série de obras relevantes na infraestrutura que estão agora assegurados com esses recursos. Secretário, na última vez que esteve aqui, o senhor demonstrou uma preocupação com relação à folha de pagamento, né? A necessidade até de alongamento do calendário de pagamento dos servidores. Com esse recurso, o governo consegue liberar pelo menos uma parte dos seus recursos
para destinar para outras áreas, para o pagamento da folha? Estamos livres desse risco? Não, deixa eu colocar bem claro para o telespectador, Jorge. Uma coisa são as obras, as despesas de capital chamadas. Quando um Estado pega uma operação de crédito, é exclusivamente para investimentos. Correto. É claro que para as despesas correntes há um certo alívio, no seguinte sentido. O que eu estava tendo que utilizar recursos do Tesouro para obras, eu deixo de utilizar. Sentido, né? Então, há um pequeno alívio, não de 600 milhões, mas do valor em torno de 100 a 200 milhões, que o Tesouro estava tendo que segurar as pontas, digamos assim, e agora você tem recursos das operações de crédito para garantir. Então, há um alívio, sim, mas continua o desafio dessa gestão de atravessar essa crise fiscal no campo das despesas correntes, leia-se, o custeio da máquina e a folha de pessoal. Folha de pessoal responsável por 80% da despesa do Estado. Então, continua o alerta ligado no contingenciamento de despesas, na revisão dos contratos, no cumprimento do decreto do governador de redução e na busca de alternativa de receitas permanentes ou extraordinárias. Por exemplo, combate à sonegação fiscal. Isso gera uma receita permanente. Cobrança da dívida ativa, securitizar a dívida ativa, antecipar essa dívida que os contribuintes devem. São 4 bilhões e meio que tem aí para o Estado ir atrás. Seria uma receita, digamos, extraordinária se a gente conseguir fazer a securitização. Repatriação, ninguém sabe o valor que vai vir aí no final de julho, início de agosto. Tem gente que estima em 100 milhões, outros em 200, outros em 400 milhões. Alongamento da dívida do BNDES. Alongamento da dívida que ainda não foi sacramentado, mas estamos em vias. Ajuda, porque você vai deixar de pagar 10 a 13 milhões de reais todo mês com dívida, porque ela vai ser alongada, então ajuda o fluxo. Então, a parte de despesas correntes continua sendo um grande desafio. A boa notícia é a parte das obras, dos investimentos, que é o que interessa, em último caso, à população. Mas continuamos com alerta ligado, eu sempre coloco, é o risco reduzido, né, porque eu não posso prever. Veja bem, Jorge, em mês de abril o FPE cresceu 9%, quando é em maio cai 2% nominal. Em junho, previsão de cair 2%. Então, essa oscilação ela não é normal, ela é fruto do ambiente que o país está inserido. Então, a gente não pode dar uma segurança absoluta, porque ninguém sabe, né? Cada dia uma notícia nova. Nós vamos ter aí, digamos assim, um processo longo aí, envolvendo o presidente da República, que termina afetando a economia. Ninguém sabe o desfecho disso. O fato é que nós estamos trabalhando sem estar esperando soluções, digamos assim, gerais da economia do país no curto prazo. Bom, você falou a respeito de uma dívida que o Piauí tem, aliás, que pessoas, empresas, ou o que quer que seja, tem com o Estado do Piauí de 4 bilhões de reais. Vocês acreditam que podem recuperar quanto desse dinheiro que está devido? Não, eu acho que 20% a 30% é recuperável. Não à vista, mas num programa de parcelamento. Por isso eu queria aproveitar aqui a sua audiência, que nesse mês de julho vai ter um parcelamento especial para quem deve ICMS em até 180 meses. É um refis, não é? Um refis que tem que aderir agora no mês de julho. Não tem anistia de juros e multa, ou seja, não há desconto de juros e multa, mas há o aumento do parcelamento de 60 para 180 meses. Então é a oportunidade de quem quer se regularizar, até porque o fecho nós estamos cercando tudo de todas as formas, o Ministério Público está atuando, né? Nós estamos fazendo um sistema de cobrança extremamente apurado, eficiente. Então é uma oportunidade única que o contribuinte que deve ICMS aproveite essa oportunidade no mês de julho para parcelar em até 180 meses com entrada bastante reduzida, né? Essa é a maneira que a gente está buscando, né, regularização desses contribuintes. E essa regularização significa o quê? Ele fica adimplente já com... fica com as suas certidões, evita um processo que pode surgir na justiça, né, processo civil e criminal. Né, tudo isso pode acontecer, pode, como eu disse, com a certidão positiva e ficar em dia com o fisco estadual. Só para você ter ideia, Livaldo, apenas 2.200 contribuintes, 2.200 contribuintes, devem ao Estado do Piauí 3 bilhões e meio. Ou seja, essa é uma dívida, inclusive, concentrada. Ela não é muito pulverizada. Então, por isso que o Estado do Piauí é obrigado a cobrar isso com toda veemência, né? E esperamos, com essa oportunidade do refis, agora no mês de julho, parcelamento em 180 meses, que os contribuintes se aproveitem e se regularizem. Uma última questão, a LOTEP. Caso perdido, o governo não vai ter mais a LOTEP à sua Não é caso totalmente perdido, porque essa matéria está tanto no Supremo Tribunal Federal como na Justiça Federal. O problema é que nós recorremos por 4 vezes junto ao Ministério da Fazenda e recebemos não todas as vezes. E ficava muito ruim para o Estado do Piauí estar descumprindo uma norma federal, mesmo a questão estando judicializada. Então, para evitar e para dizer que nós
estamos aqui confiando, somos obedientes, obviamente, como devemos ser, não é? E esperando aí, ainda ansiosos, uma decisão judicial para aí sim a loteria poder voltar com segurança jurídica. Até porque ninguém vai jogar, não é? Vai fazer uma aposta na loteria tendo essa insegurança jurídica. Então, isso estava atrapalhando, inclusive, os resultados da loteria e, portanto, nós tomamos essa decisão depois de recorrermos por 6 meses e não temos ainda uma decisão judicial. Nós estamos aguardando ainda. Queria agradecer ao secretário Rafael Fonteles, secretário de Fazenda. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí, secretário. Eu que agradeço, sempre às ordens. Elivaldo continua conosco.